Olá, criptomaníacos! Vocês lembram no ano passado, quando o Bitcoin ficou travado nos 10 mil dólares e parecia que nunca mais ia sair desse valor? Quando finalmente ele liberou essa energia, o preço disparou até o ponto que a gente se encontra hoje. E novamente o Bitcoin está travado aqui nessa faixa de valor próximo aos 60 mil dólares. E assim como uma mola, ele vai absorvendo energia, ele vai juntando essa energia que, quando liberada, leva a um salto astronômico. É só uma questão de paciência para aqueles mãos de alface venderem seus bitcoins para quem é holder, para aqueles que seguram o Bitcoin com mais força. No vídeo de hoje, vamos analisar se realmente está acontecendo essa adoção do Bitcoin e o impacto que ela pode ter no preço. Tudo isso logo após a vinheta. Essa é uma data especial para criptomaníacos. Apesar do canal ter mais de 3 anos de existência, a empresa Criptomaníacos está completando agora 2 anos de existência e é por isso que eu quero dividir essa alegria com vocês, presenteando vocês com acesso gratuito aos nossos serviços. Então você aí que sempre teve a desculpa de não tenho dinheiro para assinar a Criptomaníacos, chegou o seu momento. Está aí na tela a nossa promoção de aniversário de 2 anos. Receba 15 dias gratuitos de teste no nosso plano básico, tá? Não tem mais desculpa. Você vai lá no cadastro, tá? Na tela de cadastro da Criptomaníacos, no site que está aqui na descrição, e coloca esse cupom aqui. Você escreve 15 dias. Com esse cupom, você ganha 15 dias de acesso gratuito. Atenção, válido somente para pagamento com cartão de crédito. Se você pagar com boleto ou com criptomoedas, você vai realmente pagar, tá? Não tem reembolso. Então, utilize esse código para pagamento com cartão de crédito. Pode cancelar a qualquer momento, tá? Você pode simplesmente faz o cadastro. Se quiser cancelar na hora, pode cancelar, que você continua com acesso. Agora, se passarem os 15 dias, a gente entende que você quer permanecer no serviço e aí sim será feita uma cobrança no seu cartão de crédito. Tá aí um presente para vocês que acompanham há tanto tempo a Criptomaníacos. E como vocês sabem, entre os serviços aqui, vocês vão ter sinais de compra e venda no par Bitcoin e USDT, análises gráficas diárias de curto prazo, análises gráficas semanais de longo prazo, tudo em vídeo para vocês, tutoriais em texto e vídeo, curso do básico ao avançado nas criptomoedas, Panorama no Dia, que é o nosso podcast, e-books exclusivos, acesso ao grupo VIP, suporte para tirar todas as dúvidas, tudo isso 15 dias na faixa para você. Não perde tempo, corre aqui no site e entra no cadastro. Está aqui o nosso site, tá? www.criptomaníacos.io/cadastro. Vai lá e aproveita. E a outra promoção vem de um parceiro da Criptomaníacos, que é a Alter. Como vocês estão vendo na tela, a promoção é o Pix premiado da Alter. E como que isso vai funcionar? Aqui embaixo eles explicam. Você pode ganhar até 5 mil reais em CBRL, né, que é uma stablecoin pareada ao real, ou 3 PlayStation 5 edição digital. Eu quero esse presente aí. Será que eu posso participar? Não, infelizmente não posso participar, mas vocês podem. Aqui estão as regras da promoção. Você vai lá na Alter, né, faz o seu cadastro, cadastra a sua chave Pix no aplicativo do Alter, que agora aceita o Pix, é por isso que existe essa promoção. Você faz agora compra e venda de criptomoedas sem nenhuma demora, né? Praticamente instantâneo. Quanto mais chaves você cadastrar, mais chances de ganhar. Você vai concorrer a R$500 toda semana e tem 3 chances de levar um PlayStation 5 para casa. Aqui está o regulamento completo, vou deixar também o link para essa promoção da Alter aqui na descrição. E antes que eu me esqueça, essa promoção vai do dia 1º de abril ao dia 26 de junho. Tem bastante tempo ainda. Semanalmente, a Alter vai distribuir prêmios para vocês. Então tá cheio de promoção hoje aqui no canal. Aproveite, tudo aqui na descrição do vídeo. Cansado do seu banco? Conheça o Alter, muito mais que uma conta digital. A primeira criptoconta do Brasil. A experiência cripto de todo mundo começa aqui. Links na descrição. Bom, vocês estão acostumados com o Michael Saylor aparecendo aqui no canal. O Michael Saylor é o CEO da MicroStrategy, uma empresa aí que tem muitos bitcoins em reserva.
E hoje a gente vai falar sobre adoção. As empresas começaram a adotar Bitcoin como moeda de reserva, mas estão acontecendo algumas coisas que sugerem que essa adoção está sendo acelerada. Inclusive, a MicroStrategy faz parte disso, como eu vou mostrar aqui nessa primeira notícia para vocês. MicroStrategy anuncia que salários de diretores serão pagos em Bitcoin. Não só eles estão colocando Bitcoin dentro das reservas da empresa, como estão pagando funcionários, no caso os diretores, com Bitcoin. Tá aí uma surpresa para quem fala que Bitcoin não serve como moeda, né? É claro que o primeiro passo é servir como reserva de valor, que é o que a gente está vendo muito forte nesse ano, mas já existe um passo de adoção que vai além, ou seja, usar o Bitcoin como moeda realmente, né? Pessoas recebendo em Bitcoin. Mesmo que seja uma conversão do dólar para Bitcoin, é importante que as pessoas recebam realmente, efetivamente, Bitcoin em suas contas, e é isso que a MicroStrategy começou a fazer agora. Outra notícia importante é que a Bolsa de Valores de Nova York, a New York Stock Exchange, NYSE aqui, está lançando o primeiro NFT ligado à primeira negociação de algumas empresas, como, por exemplo, Spotify, Snowflake e outras. E NFTs são ativos digitais que representam ali, que indicam a propriedade para uma pessoa, né, de um ativo digital, seja uma foto digital, seja um tweet, por exemplo, né? E aqui no caso, a Bolsa de Valores de Nova York vai pegar ali a primeira negociação que aconteceu dessas empresas, transformar isso num NFT e comercializar no mercado. E mais uma vez estamos vendo adoção de criptoativos. A Bolsa Americana adotando aqui no caso uma tecnologia muito nova de criptoativo que é o NFT. E aqui a presidente da Bolsa falou o seguinte: apenas uma das mensagens marca a primeira negociação na Bolsa de Valores, o exato momento que uma companhia se tornou pública, criando oportunidade para outros de compartilhar o seu sucesso. E a gente vê mais um exemplo de adoção de criptoativos. Essa adoção me parece muito acelerada. Ainda falando sobre adoção, acaba de sair aqui, tá, uma postagem no Twitch, algumas postagens no Twitch, falando que a revista Time, uma das mais famosas do mundo, está investindo em Bitcoin. A princípio, eu não tinha entendido direito. A única coisa que eu vi aqui no tweet do próprio responsável aqui, do presidente da Time, era ele retweetando as pessoas falando isso. Então tá aqui, ó, uma postagem em espanhol falando que o presidente da Time anunciou que eles colocariam Bitcoin em suas reservas e ele retweetou. Então, é alguma coisa séria. Aqui abaixo, outra pessoa falando, ó, que a Time está comprando Bitcoin, está colocando Bitcoin nas suas reservas, e ele também retweetou. E aí eu lembrei de uma notícia que saiu há alguns meses atrás, né, 22 de março, falando o seguinte: revista Time quer contratar diretor financeiro que entende de Bitcoin. Então eles contratam o diretor financeiro em março e já em abril começam a sair esses boatos de que a Time vai investir em Bitcoin. E eu encontrei um outro tweet agora do Pompliano falando o seguinte: a Grayscale entrou em acordo com a Time sobre uma série de novos vídeos sobre criptomoedas. Qual é a pegadinha? A Time vai ser paga em Bitcoin e se comprometeu a manter o Bitcoin em reservas. Isso aqui me parece fazer sentido. Então o que está acontecendo? Não é que a Time vai comprar Bitcoin. Ela está recebendo Bitcoin como pagamento e se compromete a manter Bitcoin em suas reservas. O que é excelente. Vai que isso continua acontecendo ou se torna padrão para várias empresas, né? Ao invés de ficar convertendo Bitcoin para dólar, não, recebem Bitcoin e mantém Bitcoin em reserva. Olha a quantidade de notícias indicando a adoção do Bitcoin de forma acelerada. Mas como de costume aqui no canal, eu vou trazer gráficos para a gente analisar se realmente essa adoção está acelerada e se ela faz sentido. A primeira coisa que eu gostaria de enxergar, caso a gente esteja num processo de adoção, seria as pessoas tirarem Bitcoin das exchanges e guardarem em carteira. Porque se elas realmente estão adotando o Bitcoin, elas não possuem interesse na venda do Bitcoin, correto? Então, não tem que deixar o Bitcoin na exchange. Afinal, é um risco deixar dentro de uma corretora. Tire da corretora e coloque na sua carteira pessoal. É isso que a gente está vendo? Para estudar, vamos abrir esse gráfico aqui, que mostra o delta, ou seja, a variação de
entrada de bitcoins dentro das corretoras e saída de bitcoin de dentro das corretoras. Quando esse gráfico está verde, como vocês estão vendo aqui, significa que estão entrando mais bitcoins nas corretoras do que saindo. Quando ele está vermelho, como acontece nesse momento aqui, significa que estão saindo mais bitcoins das corretoras do que entrando, tá? Então esse aqui é o delta. Nesse gráfico, o preço é a linha cinza e essa linha verde e vermelha é esse delta que eu acabei de explicar para vocês, correto? E vamos ver que interessante aqui. Desde 2013, nesse gráfico aqui, a gente só teve mais saída das corretoras do que entrada de Bitcoin nesse período aqui, no final de 2016 para o início de 2017. Só um pontinho no gráfico. Todo o resto, a gente tem mais entrada de Bitcoin nas corretoras do que saída, exceto 2020 e 2021. Olha o que está acontecendo aqui nesse momento, algo completamente inédito. Ainda mais se a gente considerar que esse momento aqui de 2016 e 2017 coincide justamente com o momento que a Bitfinex foi hackeada em agosto de 2016. Então pode ser que somente teve uma saída muito grande das corretoras devido a esse hack. Ou seja, tanto o pessoal que roubou a exchange tirou da exchange, obviamente, né? O ladrão tirou Bitcoin da corretora, de uma das maiores do mercado, quanto o medo gerado pelos hackers fez com que outras pessoas também tirassem Bitcoin das corretoras. Então foi algo pontual e provavelmente manipulado, enquanto o que está acontecendo agora é real. Realmente, pessoas estão tirando Bitcoin das corretoras numa velocidade jamais observada. Isso sugere para mim a adoção. Bitcoin está sendo adotado. Esse movimento, para mim, que a gente está vendo desde 2020, não é um movimento de sardinha, não é um movimento de pessoas aqui do varejo, e sim um movimento causado pela entrada de grandes empresas como a própria MicroStrategy. Então, empresas estão investindo, seja via bancos, instituições financeiras, seja diretamente. E na hora que essas empresas compram o Bitcoin, elas não deixam dentro da corretora, elas tiram do mercado, elas tiram esses bitcoins de dentro das corretoras para guardar com segurança, já que elas estão investindo para o longo prazo, estão colocando em seu balanço patrimonial, não tem interesse de vender o Bitcoin amanhã, e sim daqui a 3, 5, 10, 15, 20 anos. É por isso que a gente está vendo esse movimento aqui, né? O gráfico ficando vermelho e cada vez mais fundo. Está faltando Bitcoin no mercado, e isso está associado à adoção do Bitcoin por empresas. Para a gente analisar isso mais a fundo, eu vou trazer dois gráficos do analista Willy Woo. Esse primeiro se chama curva de adoção. Ele compara a adoção do Bitcoin, que é essa linha verde aqui, com a adoção da internet, que é essa linha tracejada na cor roxa que vocês estão vendo aqui, ok? E aqui em cima você está vendo a população mundial, tá? Essa linha cinza aqui praticamente na horizontal. Então, os usuários de internet estão praticamente atingindo ali a população mundial, né? Tem muita gente ao redor do mundo já possuindo internet. Mas olha a curva de adoção, que interessante. Em 1997, que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, existiam 120 milhões de usuários de internet. Tá aqui, ó, este ponto aqui. Já o Bitcoin, em janeiro de 2021, nesse momento aqui, possuía 135 milhões de usuários, praticamente igual à internet em 1997. 120 milhões a internet em 97, 135 milhões de usuários de Bitcoin em janeiro de 2021. E o que a gente percebe nesse gráfico? Que a aceleração do crescimento aqui de usuários, de adoção de Bitcoin, é bem maior do que a da internet. Olha aqui como a curva da internet era, tá vendo? Tinha essa velocidade aqui. Olha a curva que a gente está vendo aqui do Bitcoin. É bem mais acelerado. Uma forma de observar isso é o seguinte: a internet levou de 1997 até 2005, que é esse ponto aqui, para atingir 1 bilhão de usuários. Estão vendo? Aqui, ó, 1 billion users. Essa linha tracejada aqui, preta, ela marca o momento do 1 bilhão de usuários. Então, a internet levou de 97 até 2005, 8 anos
para atingir esse marco, tá? Dos 120 até 1 bilhão. Já o Bitcoin, se ele mantiver a mesma aceleração, o mesmo crescimento que ele vem tendo na sua base de usuários, ele vai levar somente 4 anos para bater essa marca de 1 bilhão de usuários. Tá vendo aqui? 4 anos, tá? Ele atinge 1 bilhão de usuários. Então, notem como ele acelera mais rapidamente do que a internet. Isso reforça o que eu venho falando para vocês sobre a velocidade que a adoção do Bitcoin vem tendo. Pode parecer pequeno hoje, somente 135 milhões de pessoas, mas em 4 anos a gente pode bater 1 bilhão de usuários. E aí é uma coisa gigantesca, né? A internet, para passar aqui de 1 bilhão de usuários para 2 bilhões de usuários, que é essa próxima linha tracejada, foi assim, ó. Muito rápido, né? Você vê que ao invés de levar esses 8 anos de 97 para cá, ela levou somente aqui, no caso, parece que uns 3 anos, né, para isso acontecer. Então é muito mais acelerado a partir daí e poderíamos esperar o mesmo com relação ao Bitcoin. E esse próximo gráfico reforça essa ideia. É um gráfico que é sobre adoção e a volatilidade do Bitcoin, que é um ponto de crítica comum aí pelas pessoas que não gostam do Bitcoin, né? O Bitcoin é muito volátil para ser moeda. Então, vamos analisar também esse argumento. A linha verde, como vocês sabem, representa o número de usuários de Bitcoin, desde o seu nascimento lá em 2009. A linha roxa, usuários de internet. E a linha cinza, contas mobile. Eu acredito que esteja se referindo a celulares no caso, né? Então você vê aqui um crescimento acelerado de internet e de celulares e agora está meio que entrando numa faixa horizontal, ou seja, não está crescendo mais tanto porque já cresceu demais a internet e os celulares, né? Agora praticamente está mantendo a mesma quantidade. Já o Bitcoin está aqui praticamente na vertical, subindo assim, ó, muito rapidamente, como vocês estão percebendo, e a tendência seria essa linha tracejada, ou seja, o Bitcoin subindo, mas também fazendo agora uma curva, né? Já não subindo com a mesma força de antes. O preço está marcado na cor cinza e aqui embaixo, em vermelho, está a volatilidade do Bitcoin. Já em azul está a volatilidade do papel moeda, no caso aqui, euro versus o dólar. Olha que interessante. As pessoas falam, o Bitcoin é muito volátil para servir como moeda. E parece fazer sentido. Notem como a volatilidade do Bitcoin está bem acima da volatilidade do euro versus o dólar, né? Está aqui embaixo essa volatilidade. Então, hoje o Bitcoin é mais volátil. Mas notem aqui pelo tracejado que a gente forma um triângulo descendente. O pico de volatilidade do Bitcoin vem caindo ano a ano. Já foi nesse ponto aqui a volatilidade, tá? Vou marcar aqui no gráfico, e agora está nesse pico aqui embaixo, ou seja, bem abaixo. E a tendência, conforme o preço vai subindo e a adoção vai subindo, é que a volatilidade do Bitcoin vá caindo até atingir essa região verde aqui, que é o pico atual da volatilidade da moeda estatal. Qual é a tendência? Que até 2035, no caso aqui, o Bitcoin tenha mais ou menos a mesma volatilidade do papel moeda, da moeda estatal, e esse argumento utilizado atualmente não faça mais sentido. O Bitcoin vai estar, nesse momento aqui, lá em cima na adoção, a mesma adoção da internet e dos celulares, ou seja, praticamente o mundo inteiro utilizando o Bitcoin em 2035, e com uma volatilidade como consequência, praticamente idêntica à da moeda estatal. E por que eu estou falando praticamente idêntica? Vocês percebem que a moeda estatal também está tendo uma redução da volatilidade. Se esse gráfico fosse maior, né, pegasse um período maior para trás, vocês observariam que a volatilidade do euro ela começou alta e passou a cair conforme o euro foi sendo adotado. Por quê? Assim como acontece com qualquer moeda, a adoção reduz a volatilidade. Mas o que vai acontecer no momento onde o Bitcoin vai ganhando adoção? O que acontece com a moeda estatal? As pessoas começam a se livrar da moeda estatal para comprar Bitcoin. Então, a tendência é a volatilidade do euro, do dólar, das moedas estatais subir, enquanto a volatilidade do Bitcoin, que vai sendo adotado pelas pessoas, começa a cair. Então, a gente vai ver o gráfico fazendo isso aqui, né? A moeda estatal aumentando a sua volatilidade, enquanto o Bitcoin reduz
a sua volatilidade e eles vão se encontrar nesse ponto aqui ao redor de 2035. E vai ser interessante a gente usar esse argumento contra os estatistas, né? Poxa, não uso o dólar, não uso o euro porque uma moeda é muito volátil, não serve como moeda. Só uma brincadeira aqui com vocês, né? E por que isso acontece na realidade, né? Como vocês estão vendo aqui essa linha verde, vocês percebem que hoje a curva do Bitcoin é assim, é muito acelerada. E se tem sempre gente comprando Bitcoin, o valor do Bitcoin vai estar sempre subindo muito forte. Então, existe uma volatilidade muito forte, o preço varia demais. Mas o que acontece quando essa curva do Bitcoin, curva de adoção do Bitcoin começa a fazer assim? Ela começa a ficar na horizontal. Significa que não tem mais tantas pessoas entrando no mercado, correto? Todo mundo, ou seja, praticamente o mundo inteiro já possui Bitcoin. Então não tem essa variação de preço tão acentuada quanto acontece agora, na hora que todos já adotaram determinada moeda. Foi o que reduziu a volatilidade no euro depois do seu lançamento e é o que vai reduzir a volatilidade do Bitcoin depois que ele tiver uma adoção global, praticamente aí pegando a mesma adoção da internet, como a gente está vendo acontecer aqui. Nesse ponto, lá para 2035, a gente deve ter uma adoção do Bitcoin próxima à adoção da internet. Mas, Guilherme, como que essa adoção está aumentando tão forte e o preço do Bitcoin não sai dos 60 mil dólares? E é aí que está a pegadinha. A cada dia que passa, entram 900 bitcoins a mais no mercado, devido à mineração. Então, todo dia, são 900 bitcoins novos entrando no mercado. E o preço se mantém nos 60 mil dólares. O que significa que o valor de mercado do Bitcoin está aumentando. Porque são 900 moedas a mais a 60 mil dólares. Então, apesar do preço unitário estar no mesmo patamar, o valor de mercado do Bitcoin está subindo. Se a gente pegar o período das últimas 2 semanas, que é esse período aí que o preço está estável nessa região ao redor dos 60 mil dólares, o Bitcoin aumentou 700 milhões de valor de mercado. É a quantidade de moedas que foram mineradas nesse período vezes 60 mil dólares. 700 milhões a mais no valor do Bitcoin. Esse é o impacto que a gente teve nesse período. Então, sim, está aumentando a adoção, apesar do preço unitário não mudar. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente está numa pressão ali, tá? Essa mola está comprimida, ganhando energia. Na hora que ela for solta, a gente vai ver um salto de preço, assim como aconteceu no ano passado, onde essa mola ficou sendo comprimida nos 10 mil dólares. Agora ela está sendo comprimida nos 60 mil dólares e a gente já se acostumou com isso. Na hora que essa mola soltar, o preço vai pular para 100 mil, para 200 mil, não sei dizer para vocês, mas vai ter um salto de preço. O Bitcoin é inevitável e é incrível que a gente possa viver uma fase de transição, né? Um momento tão raro na história. Bom, aproveitem a promoção da Criptomaníacos e também da Alter. Os links estão na descrição. Eu aguardo também o seu like nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.